Olá! O programa Conexão Eleitoral desta semana vai mostrar que a ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral realizou mais de 2.000 atendimentos em setembro. Veja também. Justiça Eleitoral apresenta avanços tecnológicos no seminário das Altas Cortes do BRICS. A lista atualizada de filiados a partidos políticos já está no site do TSE. Tribunal Superior Eleitoral divulga logomarca das eleições municipais de 2020. Tudo isso agora no Conexão Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou a logomarca das eleições municipais de 2020. A mensagem principal é: seu voto tem poder. E a ideia é reforçar a importância da participação popular no processo eleitoral. Seu voto tem poder. Esse é o slogan da marca das eleições municipais de 2020. A marca vai compor as peças publicitárias da Justiça Eleitoral. Porque a gente quer que cada pessoa perceba o valor do voto dela. E justamente por o voto de cada um ter valor, a gente tentou trabalhar uma logo que a gente traz muito essa coisa da diversidade, a diversidade de opiniões, a diversidade de cores, de credos, de ideologias, que precisam convergir num diálogo que é o resultado principal da democracia. A frase "seu voto tem poder" está escrita em balões para simbolizar o diálogo, o respeito de opiniões divergentes. Afinal, vivemos em uma democracia. São opiniões que podem ser divergentes, mas que precisam convergir para um lugar comum, porque isso é a democracia. As cores que para a gente representam a diversidade em todos os sentidos, e uma diversidade que vai muito além de cores de bandeira ou de partido, para trazer muito essa coisa, que é o diálogo, a diversidade se traduzindo em democracia. O Tribunal Superior Eleitoral ainda lançou este vídeo cheio de cores, com foco nas palavras-chave da campanha: diálogo, diversidade e democracia. A logo foi lançada há pouco menos de um ano do próximo pleito. As eleições municipais estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando quase 145 milhões de brasileiros devem ir às urnas. É muita gente, né? A ideia do TSE é valorizar cada um, cada voto, nas eleições, na diversidade, na pluralidade. O seu voto tem poder. A Justiça Eleitoral apresentou inovações tecnológicas a representantes das Cortes Supremas e de tribunais constitucionais do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Soluções, celeridade, otimização. O Seminário das Altas Cortes do BRICS discutiu os desafios para o judiciário, boas práticas e modernização dos processos. Em nome do Tribunal Superior Eleitoral, apresento minha saudação, manifestando a alegria de receber a todos neste que é, em nosso país, o Tribunal da Democracia. Sejam muito bem-vindos. O Tribunal Superior Eleitoral foi sede do segundo dia do seminário. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, destacou que o encontro promove o diálogo entre os países na busca de soluções tecnológicas efetivas. O BRICS tem atuado desde sua primeira cúpula, em 2009, de forma colaborativa em áreas diversas, unindo esforços para a construção de respostas coletivas a desafios comuns. Este seminário possibilita o diálogo sobre problemas que se fazem presente em nossos sistemas de justiça, em busca de soluções tecnológicas que deem suporte a uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância dos avanços tecnológicos, especialmente na tramitação dos processos. Hoje, são 78 milhões e 600 mil ações em andamento nos tribunais do país. Hoje, no país, 83,8% dos processos são processos eletrônicos, sem utilização de papel. Nesses novos tempos, a justiça também precisa se transformar. O virtual agora já é real.
Nesse cenário, impõe-se ao Poder Judiciário desenvolvimento e aprimoramento contínuos de ferramentas, práticas e soluções que promovam o total ingresso do Judiciário na era digital. Representantes dos países envolvidos no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vieram dialogar, trocar ideias, soluções efetivas e rápidas para a desburocratização dos processos judiciais. Do lado de fora do seminário foram montados 3 estandes, um do STF, um do CNJ e um do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, profissionais das áreas de tecnologia ficaram à disposição para explicar as novas ideias e demonstrar também o que já vem dando certo no Brasil. A urna eletrônica é um exemplo. Já são 23 anos de segurança no processo eleitoral, graças aos investimentos tecnológicos no sistema eletrônico de votação. Os países que vêm até aqui conhecem a nossa realidade e saem motivados para implementar as suas soluções, buscando certamente o que a tecnologia tem de bom em termos de celeridade, integridade, auditabilidade, transparência, entre outros requisitos. Então, certamente nós somos uma referência para o mundo e, ao mesmo tempo, também estamos muito abertos para receber o conhecimento desenvolvido pelos outros países. A ministra Rosa Weber fez questão de visitar a prata da casa. Simulou a votação ao lado dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. O STF apresentou o programa Transformação Digital, que pretende otimizar os processos que chegam ao tribunal. De 100 mil processos que a gente recebe por ano, aproximadamente 78 mil a gente simplesmente nega. Quem entrou com recurso perde e a gente só está utilizando toda a máquina pública para analisar esses processos que nem deveriam estar tramitando, de repente porque perdeu o prazo e vai chegar só para a gente dizer que perdeu o prazo, ou casos mais formais, mais objetivos, né? Então a gente está buscando automatizações para a gente tirar esse esforço de análise de recursos e poder focar na nossa vocação constitucional, que são os processos originários ou os recursos que de fato são aptos. O Conselho Nacional de Justiça também pretende dar celeridade no andamento das ações, com uma plataforma que organiza os processos de acordo com o tema. A gente está desenvolvendo um trabalho para o robozinho de inteligência artificial ler a petição inicial do processo e identificar do que se trata aquilo de forma automática. Ao invés de ter um funcionário ali do cartório fazendo esse trabalho, o próprio robô já vai fazer isso automatizado. Então o funcionário já vai pegar aquele trabalho e dar continuidade ali onde só precisa o caráter humano de decidir. Os debates foram traduzidos em inglês, português, chinês e russo, para que todos os países do BRICS avancem juntos rumo às novas tecnologias. Os partidos políticos já entregaram as listas de filiados ao Tribunal Superior Eleitoral. As informações foram processadas e estão disponíveis no portal do TSE. Os 32 partidos já enviaram os nomes dos quase 900 mil filiados ao sistema Filia do Tribunal Superior Eleitoral. A lista já está disponível no portal do TSE. Inicialmente, os filiados a partidos políticos, na realidade, aquelas pessoas que queiram filiar partido político, procuram um partido e preenchem uma ficha de filiação partidária. Os partidos lançam essas informações em um sistema da Justiça Eleitoral, o sistema de filiação partidária, Filia, e esse sistema é abastecido durante todo o ano e, em determinado momento, encaminhado essas informações à Justiça Eleitoral. O coordenador de registros partidários, autuação e distribuição do TSE destaca a importância do envio dessas informações à Justiça Eleitoral. É essencial para que se oficialize essas filiações partidárias, em especial para fins de comprovação de condição de elegibilidade no momento do registro de candidatura. Lá no momento do julgamento do registro de candidatura, o julgador, sendo o juiz eleitoral ou os próprios tribunais, eles vão buscar as informações dentro do sistema Filia, para ver se o candidato preenche essa condição de elegibilidade de estar afiliado e assim aferir se ele preenche todos os requisitos para ser candidato numa determinada eleição. A nacionalidade brasileira, a própria filiação partidária, o domicílio eleitoral em determinada circunscrição, naquela circunscrição que ele deseja ser candidato, a idade mínima, a depender dos cargos que ele queira concorrer. Então, essas são condições que são estabelecidas no próprio texto da Constituição. Ao receber a lista, o TSE verifica se há duplicidade de filiação partidária, ou seja, se alguém está afiliado a mais de uma legenda. Essa prática não é permitida pela legislação eleitoral.
A depender da situação, as soluções podem ser distintas. Se a filiação partidária for em dias diferentes, duas filiações a partidos distintos em dias diferentes, há a prevalência da última filiação partidária e o cancelamento da anterior. Em sendo no mesmo dia, é aberto um processo pelo cartório eleitoral, pelo juiz eleitoral. A pessoa é intimada a comparecer ao cartório eleitoral, assim como o partido político, para esclarecer aqueles fatos e, a partir daí, o juiz tomar uma decisão e determinar qual filiação deve prevalecer naquela ocasião. Você sabe o que é infidelidade partidária? Veja agora quando os políticos que ocupam cargo eletivo podem trocar de legenda sem perder o mandato. Uma vez eleito, o político está vinculado ao partido que o elegeu. A vaga pertence à legenda e não ao candidato, pois sem filiação não tem mandato eletivo. Está na lei dos partidos. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Os motivos que caracterizam a justa causa são a mudança substancial ou desvio do programa partidário, a grave discriminação política pessoal e a mudança de partido durante os 30 dias que antecedem o prazo de filiação exigido por lei para concorrer às eleições, a chamada janela partidária. O Supremo Tribunal Federal entende que a desfiliação partidária não se aplica aos eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, presidente, governador, senador e prefeito podem trocar de partido a qualquer tempo sem o risco de perder o mandato. Já para os cargos proporcionais de vereador e deputado, não é bem assim. Se ele mudar de partido sem nenhum tipo de justa causa, o partido pode ingressar na Justiça Eleitoral e requerer o mandato dele. Consequentemente, ele perde o mandato, entraria o suplente da coligação. Mas o parlamentar que mudar de partido, mesmo com justa causa, não tem o direito de levar nem o fundo partidário, nem o fundo especial de financiamento de campanha para a nova legenda, de acordo com a legislação eleitoral. Essa é a regra, só que ela pode ser revista por meio de decisão judicial. Isso não veda do deputado federal sair da legenda por justa causa e ainda assim requerer o fundo partidário. Pode ser que em decisão final no TSE ele consiga levar o fundo partidário para essa nova legenda que ele está ingressando. Todo mundo fica de olho no fundo partidário. Afinal, ele é uma das principais fontes de renda das legendas, que recebem repasses mensais para a manutenção da sua estrutura. Partidos com maior representatividade acabam recebendo mais recursos. E para ter direito ao repasse, é preciso alcançar um número mínimo de eleitos e votos válidos nas eleições. É a chamada cláusula de barreira, que também restringe o tempo da propaganda eleitoral gratuita para as agremiações que não atingem o percentual determinado pela legislação eleitoral. Nas eleições do ano passado, 14 partidos esbarraram na regra e perderam o direito às verbas do fundo e ao tempo de TV. No próximo bloco, você vai ver que a ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral realizou mais de 2.000 atendimentos em setembro. Não saia daí! Agora converso com Fernando Melo, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a ouvidoria do TSE. Então, Fernando, para começar a nossa conversa, queria que você assistisse a uma matéria feita pela nossa equipe. Desde janeiro, a ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral realizou mais de 15.000 atendimentos a eleitores de todo o país. Só durante o mês de setembro, a ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral atendeu mais de 2.000 solicitações de cidadãos. A maior parte dos atendimentos foi feita por telefone, 1.252, ou 56,24% do total. Em média, o eleitor teve a resposta em 3 horas, 2 minutos e 48 segundos. Dos 152 usuários que responderam à pesquisa de satisfação, aproximadamente 93% se disseram satisfeitos com o prazo de atendimento e também com a orientação dada pela ouvidoria. A ouvidoria do TSE possui diferentes canais de comunicação com o eleitor. O contato pode ser feito pelo site tse.jus.br, por carta ou pelos telefones
0800 648 0005 e 61 3030 8700. O atendimento também pode ser presencial na sede do TSE em Brasília, das 9 horas da manhã às 7 da noite. Bom, Fernando, então, primeira pergunta. Qual é o papel da ouvidoria do TSE? Henrique, o papel da ouvidoria é servir como um canal de comunicação entre a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, e o cidadão, para prestar as informações relativas à sua própria cidadania, o exercício das suas funções como eleitor, e também para cumprir o que foi disposto na Lei de Acesso à Informação, que do ano de 2011 até hoje vem estabelecendo a obrigação da administração pública de prestar algumas informações caso sejam solicitadas. Então é uma forma do Tribunal Superior Eleitoral se aproximar e dialogar diretamente com o cidadão, com aquelas pessoas que buscam os serviços da Justiça Eleitoral, aqui para nós, em especial do Tribunal Superior Eleitoral, e solucionar essas dúvidas, e bem como prestar as informações, fazer consultas, responder a críticas, receber elogios, todas essas outras questões que o eleitor pode trazer ao conhecimento do TSE. Agora é importante ressaltar que informações sobre processos não são repassadas pela ouvidoria. Isso, a gente sempre enfatiza que a informação processual, a atividade fim do tribunal, é dada pelos respectivos gabinetes dos 7 ministros integrantes da Corte. A ouvidoria não vai se imiscuir, não vai adentrar uma discussão jurídica, que se refere à atividade jurisdicional. Agora, as questões administrativas que estão na abrangência da Lei de Acesso à Informação e todas as questões relativas ao serviço ao eleitor, em todo o Brasil, nós recebemos pelo canal da ouvidoria. E prestações de serviços, prestações de informações da Lei de Acesso à Informação e também informações de serviços ao eleitor são as principais questões que são perguntadas pelos cidadãos aqui na ouvidoria do TSE. Com certeza, nós temos questionamentos e consultas formulados até por não cidadãos, querendo saber quando podem se alistar. Então a gente presta esse serviço de informação, onde ele pode fazer o alistamento, o que ele precisa levar, para onde ele deve se dirigir. E também com relação à Lei de Acesso à Informação, questões administrativas, contratos, compras, até mesmo provimento de cargos públicos, nós respondemos e passamos todas essas informações com a transparência total do TSE. A gente viu na matéria que o principal meio de comunicação do eleitor, do cidadão com o TSE, com a ouvidoria, foi por telefone. E a internet também vem crescendo muito nesse atendimento para o eleitor. Isso, como dito aqui já na matéria, quase 60% de todos os nossos atendimentos, que chegaram a quase 2.200 no mês de setembro, se referem a ligações telefônicas. Mas é importante sempre também lembrar que nós temos um formulário específico pronto no site do TSE, que qualquer pessoa com facilidade consegue preencher e trazer a dúvida, o questionamento, a crítica, o elogio ao TSE. E vai ser respondido na maior brevidade possível, tanto é que a própria matéria também informou que nós temos um índice de satisfação muito elevado, de 93%, muito acima da nossa expectativa da meta, que era de 80%. Então, 93% das pessoas estão satisfeitas com o tempo do nosso serviço de informação e também com o conteúdo desse serviço, o que nos deixa na certeza de estarmos no caminho certo, claro, sempre buscando o aperfeiçoamento, a melhoria, mas que nós estamos conseguindo realizar um bom trabalho ao cidadão. É bom, Fernando, mas também é importante a gente ressaltar que algumas questões, algumas dúvidas de eleitores só podem ser respondidas nas ouvidorias dos respectivos tribunais regionais eleitorais. Isso, nós temos que lembrar que nós temos 27 tribunais regionais eleitorais, que todos eles, na sua estrutura, possuem também ouvidorias. E algumas questões peculiares relativas à região, aquela própria região, talvez uma informação que nós não vamos ter de imediato aqui no TSE, a gente encaminha, a gente pode informar o eleitor que o TRE terá essa informação. Então nós funcionamos como uma ouvidoria do TSE, mas nós temos outras 27 ouvidorias regionais em cada capital, em todos os estados da federação. E no caso da ouvidoria receber alguma denúncia, o que acontece? Quando o eleitor ou qualquer pessoa traz ao conhecimento do TSE uma suposta irregularidade, um suposto delito, um crime eleitoral, seja ele qual for, a ouvidoria encaminha isso ao órgão competente. Nós temos um canal de comunicação também com a Corregedoria Geral Eleitoral, nós encaminhamos ao gabinete do ministro Corregedor Geral e nós também, recebendo notícia de crimes, encaminhamos ao Ministério Público Eleitoral, que são os dois órgãos incumbidos e competentes para tocar essa informação.
Ok, Fernando, muito obrigado pelas informações. Depois do intervalo, nós vamos mostrar os serviços que podem ser feitos nos cartórios eleitorais. Você sabe quais serviços estão disponíveis nos cartórios eleitorais? Confira na reportagem. Nessa época do ano, o movimento nos cartórios costuma ser assim, tranquilo. Por isso, a estudante Leiciane Monteiro, de 17 anos, aproveitou para tirar o título de eleitor pela primeira vez. Foi excelente, foi bem mais rápido do que eu imaginei, né? Foi bem tranquila. E agora já está com o título na mão? Agora estou com o título e eu já posso votar. Movimento bem diferente daquele que antecede o período das eleições. A demanda é muito grande, a gente trabalha assim 10, 15 horas por dia nesse período. Nos últimos dias, então, é bem sufoco. Os cartórios eleitorais estão à disposição durante o ano todo para que ninguém fique de fora do processo eleitoral e para que todos os dados sejam sempre atualizados. Mas é bom ficar atento em ano eleitoral, pois existe um prazo para regularizar as situações pendentes e tirar o título de eleitor. O cadastro eleitoral fecha mais ou menos dia 9, 10 de maio, a depender da data do calendário oficial. E aí, depois deste período, o eleitor não pode mais movimentar o título dele. São vários os serviços que o cartório eleitoral oferece, como inscrição eleitoral, emissão do título de eleitor, transferência do domicílio eleitoral e atualização de dados cadastrais. Mas nem sempre há necessidade de ir até um cartório eleitoral para resolver pendências. Por exemplo, o aplicativo e-Título substitui a via de papel na hora de votar. E o eleitor que estiver fora do Brasil no dia da votação tem a possibilidade de fazer a justificativa por meio do site do TSE. É só acessar o Sistema Justifica, que é uma ferramenta online desenvolvida pelo TSE. A justificativa deve ser feita em até 60 dias a partir da data de cada turno, ou 30 dias após o retorno do eleitor ao Brasil. O eleitor entra no sistema de uma forma bastante simplificada, preenche seus dados, o número da sua inscrição, coloca o motivo da sua ausência, a obrigatoriedade do voto e junta também um documento que comprove o que ele alegar como motivo da ausência. Ele recebe toda a resposta também eletronicamente, ele pode acompanhar pelo sistema ou pelo seu e-mail, se ele cadastrar o endereço eletrônico. Então, para o eleitor é uma grande vantagem, não tem ônus, é rápido, é fácil e ele não tem que fazer nenhum tipo de deslocamento. Todos os serviços para ficar em dia com a Justiça Eleitoral estão à sua disposição. O acesso é fácil e rápido, só não vale deixar para a última hora. O ministro Luiz Felipe Salomão tomou posse como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia de posse foi realizada em sessão solene no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Autoridades acompanharam a posse, como o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Luiz Felipe Salomão assume a vaga deixada pelo ministro Jorge Mussi, que encerrou seu biênio na semana passada. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo, bem e fielmente, cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Após empossar o ministro Luiz Felipe Salomão, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, homenageou o novo membro efetivo do TSE e relembrou a atuação do magistrado durante as eleições de 2018. Nas eleições de 2018, na condição de ministro substituto, deu contribuição de enorme relevo no âmbito da propaganda eleitoral, juntamente com os ministros Sérgio Banhos e Carlos Orbach, com a entrega de prestação jurisdicional célere e qualificada na afirmação da nossa democracia. Na última sessão em que nos despedimos do querido ministro Jorge Mussi, lembrei os versos de Fernando Brant e Milton Nascimento, na canção Encontros e Despedidas, nos seguintes termos: o trem que chega é o mesmo trem da partida. A plataforma desta estação é a vida.
E nessa sucessão de chegadas e partidas, peculiar à Justiça Eleitoral, hoje saúdo a chegada a esta Corte Eleitoral de mais um ilustre ministro com assento no Superior Tribunal de Justiça e que, com a sua maestria, sua experiência e brilho, vai enriquecer esta casa e contribuir decisivamente para o aperfeiçoamento da jurisdição eleitoral. Nascido em Salvador, Luiz Felipe Salomão se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi promotor de justiça, juiz de direito e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro antes de se tornar ministro do Superior Tribunal de Justiça. Desde outubro de 2017, atuava no TSE como ministro substituto. A Corte do Tribunal Superior Eleitoral é formada por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 da classe dos advogados. Luiz Felipe Salomão será um dos representantes titulares do STJ no TSE. O programa Conexão Eleitoral de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e na página da Justiça Eleitoral no YouTube. Até mais!